Boa tarde, gente. Essa é a professora Thaísa, que vai fazer a mediação da nossa palestra com a Mariana. Passo a palavra para a Thaísa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Thaísa, nos escuta bem? Então, vamos dar início. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer esse convite, né, de estar fazendo essa abertura, num tema, né, que muito me encanta, muito me interessa, sou uma grande curiosa sobre o assunto. Então, estaremos aprendendo aí com a Mariana Zagaibe. Vou apresentar brevemente, né, a experiência e a vivência, né, desse profissional que faz toda a diferença nesse assunto. Então, ela, né, Mariana Zagaibe, é nutricionista, também com formação em yoga, né? Ela tem uma vasta experiência em nutrição clínica, saúde mental e a parte de... Aqui ela. E na parte, então, de alimentação escolar e cardápios inovadores. E foi idealizadora desse projeto, né, Germiniscência, que ela vem, né, eu acho que ela vem colocar aqui nesse momento em que todos nós, né, somos convidados a germinar, né, as nossas sementes e a florescer desse modelo natural. Então, nada mais atual e nada mais essencial à vida. Então, deixo, né, ela se apresentar melhor, porque a vivência dela vai trazer toda a diferença a todos nós. Então, dando boas-vindas a todos, passo a palavra, então, à nutricionista Mariana Zagaibe. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Thaísa, está me ouvindo bem? O pessoal desligou o microfone. Dá só um joinha, Thaísa, para ver se o áudio está legal, por favor. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui participando desse evento, essa rede de diálogos. Então, como a Thaísa falou, eu sou nutricionista há 9 anos e tem 2 anos, mais ou menos, que eu idealizei o projeto Germiniscência, que é uma cozinha-escola fundamentada na filosofia do yoga. O que é isso? É a gente poder trazer esses conceitos tão importantes, internos, da busca da nossa essência para a cozinha, para o ato de se alimentar, de cozinhar, de preparar o próprio alimento. E nessa seara, né, o broto e o germinado, que são coisas diferentes, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, a ação de você germinar uma semente, ela te convoca para o aqui e agora, para esse momento presente, para você refletir sobre as suas escolhas, o seu tempo, né? Porque a gente vê que a natureza não dá saltos, tudo tem o seu tempo. Então, eu estou acompanhada aqui, inclusive, de vários brotos, que eu vou poder mostrar para vocês aos poucos. E é isso, é o tempo da natureza. Então, esse diálogo interno que a gente tem com a elaboração do nosso alimento é algo que nos constrói por dentro. E aí a gente começa a germinar e a florescer por fora. Então, essa é a ideia da Cozinha Escola. A gente trabalha aqui com vivências presenciais. Claro que no momento está tudo suspenso. E a gente está intensificando
o trabalho online. Estamos produzindo vários conteúdos online, receitas, informações nutricionais, informações relevantes assim sobre os alimentos, e acreditando que a partir desse momento, desse movimento nosso, a gente pode influenciar positivamente a vida de várias pessoas, né? Nesse preparar o seu próprio alimento. Então, foi com essa ideia que o projeto Germiniscência nasceu. Eu conversei com a Thaís e com a Elaine. Eu também tenho grande experiência na área da saúde mental. Eu trabalhei 8 anos no SUS, em 2 CAPs, que é um centro de atenção psicossocial. E isso está em mim, né? Essa experiência. E eu trago também para o projeto Germiniscência, assim, como que a cozinha é um palco de existência humana, de produção, de reflexão, de inovação, de novas conexões neurais. Eu gosto muito de falar isso porque eu acredito e sinto isso. Esse diálogo entre a gente e o alimento, né? O potencial que o alimento tem dentro da cozinha, que muitas vezes é desconhecido da gente. A gente vai poder ver em algumas fotos. Inclusive, Thaísa, coloca aquela colagem que a gente fez, aquela imagem, a primeira com os brotos. Então, eu não sei se todo mundo tá... Isso, saiu o comentário, né? Essa aqui é uma colagem para começar a provocar vocês. Claro que é uma provocação num bom sentido, para estimular. Eu vou colocar durante alguns segundos um mantra que eu gosto muito e as meninas me autorizaram. É para vocês sentirem essas imagens, tá bom? Esse mantra é lindo. É um mantra que convoca a proteção e orientação. Eu acho que é algo que a gente está precisando muito nesse momento. Vai ser rápido, vai ser para aprofundar a reflexão nessas imagens tão bonitas que representam a vida em abundância, a prosperidade, o alimento puro que tem aqui. Tudo isso é produzido aqui mesmo, no projeto Germiniscência, dentro da cozinha. Aproveitem para refletir, gente. Olha cada imagem dessa e o que cada imagem está falando com vocês. Olha cada brotinho. Cada folhinha que está abrindo e a casquinha da semente cai e ela abre na sua plenitude. Essa é a transformação que a alimentação viva e o alimento sadio como um todo faz na nossa vida. Tem que desligar, senão fico a palestra toda ouvindo mantra, que aí não vale, né, Thaísa? Então, essa imagem é nosso abre-alas de hoje, para enfeitar
o nosso visual, a nossa escuta apurada, a nossa sutileza nos sentidos, nos paladares. E aí eu fui convidada hoje para falar sobre a importância da alimentação viva nesse momento tão difícil que a gente está passando de pandemia. A alimentação viva, ela requer, mais do que tudo, planejamento e organização. Esse é o primeiro passo, né? A gente precisa realmente planejar esse processo, porque, por exemplo, esse broto aqui grande, esse do centro na primeira coluna, ele leva uns 10 dias para ficar pronto. Eu estou com um aqui, que eu evitei ficar comendo para poder mostrar para vocês. Olha como ele está grandão. Ele leva esse tempo. Então, por isso que eu falei para vocês, é o tempo da natureza. Eu tenho esse girassol aqui, ele germinado. São processos diferentes. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui ele está na peneira, ele está germinado. Depois que ele germina, como o pessoal da alimentação viva fala, que ele bota um narizinho para fora. Eu vou tentar focar aqui para ver se o pessoal consegue ver. Ele germinadinho. Como está aqui o trigo, com o narizinho para fora, nesse momento a gente pode colocar ele na bandeja, que é uma bandeja reaproveitada, ela está toda furadinha. Ela precisa ser furada, pode ser de isopor ou de plástico. Uma camada de terra adubada, eu trouxe aqui um pouquinho do adubo que a gente produz aqui mesmo no projeto Germiniscência, a partir do nosso insumo orgânico da cozinha. A gente separa, a gente tem 3 lixeiras aqui, uma do reciclável, a outra do lixo sujo e a outra do orgânico, que são as cascas, talos, sementes. E nesse processo a gente leva para a composteira e produz o nosso adubo. Então, com esse adubo a gente vai colocar uma camada fininha de terra nessa bandeja que eu mostrei aqui para vocês e vamos colocar a semente já germinada, que é essa aqui do girassol, que está com o narizinho para fora. Essa aqui, ela está com o narizinho para fora. Inclusive, a gente pode até comer. Essa aqui, a gente come, a gente aperta assim a casca pelas laterais e come só a semente germinada, a semente com esse narizinho para fora. Claro que essa casquinha aqui é para ser desprezada, porque isso aqui é celulose pura. O que estava aqui, que gerou vida, já está aqui dentro da minha boca. Essa casquinha aqui, que é pura celulose, ela vai para o lixo. Vai lá para o meu insumo orgânico, que depois ela vai para a composteira e vai ser trabalhada ali com as minhocas para virar adubo e voltar para a cozinha. É um processo muito interessante, é um processo assim, agroecológico, na verdade, né? E aí, a gente precisa, num primeiro momento, ter uma organização, um planejamento, um desejo interior, né? Eu aconselho sempre as pessoas começarem bem devagar. Thaísa, o pessoal está fazendo perguntas, a gente vai deixar para responder no final, não é isso? As perguntas? Isso mesmo. Deixa eu só, então, retomar isso, pedindo, né, que todos desliguem aí os microfones. Ao final da explanação, então, a gente vai deixar, né, 40 minutos de explanação, é lógico que é pouco diante do que a gente tem, né, de vontade desse aprendizado, e deixaremos, então, os 20 minutos finais para essas perguntas. Nós abriremos para 5 perguntas, devido ao tempo, e as perguntas que não puderem, né, que não tiverem como ser respondidas, serão posteriormente
disponibilizadas aí as respostas pela profissional por um vídeo. Tá? Então, só retornando aí a sua palestra, só para esclarecer as questões das perguntas, tá bom? Então, bem-vindos. Então, e aí eu sempre aconselho a pessoa começar aos poucos. Por quê? Não adianta comprar várias sementes de uma vez. Começa bem aos pouquinhos. Tem sementes que são bem mais fáceis do que outras. Nessa imagem aqui, a gente tem basicamente o trigo e o girassol. Hoje eu trouxe uma outra semente para mostrar para vocês, que é o feno grego. E eu acho que eu preciso mexer aqui, né? E o feno grego, que eu vou mostrar hoje para vocês também. Então, começar aos poucos. Compra um pouquinho só de semente para não estragar, porque assim, a gente olha para a semente, aqui é o girassol cru. Você olha para o girassol e você tem a impressão que ele não tem vida nenhuma dentro dele, né? Essa aqui é a semente de girassol intacta, estática. E aí você vai colocar ela primeiro em contato com a água. Você vai botar ela durante a noite toda em contato com a água, que ela vai receber o beijo da água para acordar para a vida e começar a gerar vida. Depois desse momento que ela teve esse contato com o elemento água, durante a noite inteira, você vai escorrer a semente, passar para uma peneira plana, tem que ser esse tipo de peneira aqui, plana, para a semente ficar toda espalhadinha por aqui, como eu mostrei para vocês. Aqui eu estou usando uma peneira bem maior, mas precisa ser uma peneira plana. Eu vou dar uma olhadinha, gente, se eu consigo aparecer aqui no meio, para aparecer mais. Eu acho que é por aqui o caminho, para vocês olharem melhor o que eu estou mostrando. Não sei não. Já está no meio? Alguém comentou isso. Então, me desculpe, pessoal. É a primeira vez que eu estou dando uma palestra pelo Zoom. Então, se já está no meio, está ótimo. Essa aqui é a peneira plana para colocar a semente. Depois que ela teve contato com a água, ela bem espalhadinha por aqui. E aí você coloca um pote apoiando, um pratinho, como a gente tem aqui. Um pratinho para apoiar essa peneira e cobre com um pano de prato, porque no escurinho, nesse lugar mais escuro, mais protegido, como se ela estivesse dentro da terra, ela vai germinar melhor e vai ficar menos fibrosa. E aí, em 2, 3 dias no máximo, ela vai germinar. E vai nascer o narizinho que eu mostrei para vocês, que inclusive eu falei que a gente já pode comer. E aí a gente vai tirar a casquinha, que é a celulose. Eu vi até que uma pessoa perguntou a esse respeito. A gente vai tirar essa casquinha e vamos comer a semente com o rabinho, com o narizinho para fora. Aqui, a semente de girassol, ela está germinada, é um estágio diferente do broto. Nesse momento, nós vamos colocar a semente naquela bandeja com o adubo orgânico e borrifar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o borrifador. Nós vamos borrifar. Para o broto de terra, a melhor coisa é você borrifar.
Essa temperatura que nós estamos agora, basta a gente borrifar 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, e deixar dentro da cozinha. Esse processo todo, ele acontece dentro da cozinha, recebendo alguma luz, claro, mas não é um sol direto, não, é só uma claridade. E aí dá o tempo da natureza. Como eu mostrei na outra foto, para o broto ficar bem bonito, ele leva esse tempo. Eu estou aqui também com uma tesoura, leva o tempo de 10 dias. Eu estou com uma tesoura aqui, que é um outro utensílio bem importante para os brotos, que quando chega nesse estágio aqui, que é o broto de girassol, nós vamos cortar com a tesoura aqui embaixo, pertinho da terra, e nós vamos consumir esse broto. Aí eu queria ver se a Thaísa pode passar aquele videozinho, o primeiro, Elaine, com as fotos também dos brotos. São todas fotos nossas produzidas aqui na Cozinha Escola. Quando o broto chega nesse estágio aqui, nós vamos consumir ele de diferentes formas. Ele fica muito gostoso, ele lembra até um agrião, porque, na verdade, essa semente ela absorve muita água. Então, ele tem aquela crocância do agrião. Estou aqui experimentando um brotinho para ver se está gostoso mesmo, como eu estou falando para vocês. A semente de girassol, qual a vantagem nutricional que ela tem? Essa semente, ela pertence ao grupo das oleaginosas, ou seja, é um alimento que é muito rico em gordura insaturada, que são as gorduras saudáveis. Quando a gente coloca uma semente para germinar, a gente potencializa o valor nutricional dessa semente e a gente também elimina os fatores antinutricionais que alguns alimentos de origem vegetal têm. E o broto e o germinado, eles são riquíssimos em enzimas, que são proteínas com função catalisadora, ou seja, ela acelera a reação química do organismo e direciona para o lugar certo, adequado, facilitando assim a absorção dos nutrientes, né? Porque a gente sabe, dentro da nutrição, que nem tudo que a gente come, a gente absorve, né? Depende de inúmeras reações, depende do como o seu organismo está para você poder liberar ácidos. Então, nem tudo que você ingere, você vai realmente absorver ali em termos de valor nutricional. Uma das grandes vantagens do alimento germinado e brotado é a produção de enzima que esse alimento tem. São esses catalisadores que vão ajudar bastante os nossos processos metabólicos, né? Tanto a nossa digestão, a digestão humana, ela passa por processos mecânicos e processos químicos também, né? A gente precisa produzir ácidos, a gente precisa ter uma quantidade boa de enzimas para que elas possam fazer o trabalho delas adequado. Então, esse é o grande benefício do alimento vivo, do alimento germinado ou fermentado. A semente de girassol também ela é riquíssima em antioxidantes, em compostos bioativos. E mais do que isso, eu acho que tem essa relação íntima, né, que eu expliquei no início. Eu sinto muito isso germinando semente. Eu acho que é um cuidado diário, né? A gente precisa desenvolver a nossa escuta, o que é algo fundamental para um profissional da área da saúde, um profissional nutricionista. A gente escutar. O alimento vivo desenvolve isso, essa escuta sutil. Essa semente que passou agora, com esse rosa lindo, é a semente de rabanete.
E uma coisa que é interessante ressaltar também é aquele brotinho, depois eu vou mostrar. O broto ele tem um sabor muito acentuado. Você pega um pouquinho de rabanete, parece que você está comendo um molho de rabanete. Um punhadinho do broto realmente parece que você está comendo um molho de rabanete. Ele tem, além do valor nutricional potencializado, ele tem uma concentração ali de nutrientes e de sabor. Eles são extremamente saborosos para a gente usar em inúmeros pratos. E aí, se quiser voltar à imagem antiga, Thaís, é essa semente que passou agora, esse rosa lindo. Nessa foto, só um minutinho, Thaís, desculpa, só um minutinho. Pode voltar naquela imagem das sementes hidratadas, a linhaça e a chia? Esse aqui que é o broto de girassol, pessoal. Essas sementes aqui, elas estão hidratadas, tanto a chia quanto a linhaça marrom e dourada. É um processo também que a gente elimina os fitatos que as sementes têm, que é um outro fator antinutricional que dificulta a absorção, principalmente da linhaça, que ela é muito mais cascuda, né? A casca dela é bem mais dura para a gente poder acessar os nutrientes. Então, esse processo de hidratação é o ideal para a gente consumir a semente, ao invés de consumir ela crua. E aí, se quiser voltar a outra imagem, Thaís, a minha imagem aparecendo, eu vou mostrar agora o broto de feno grego que a gente tem aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês a semente do feno grego. Eu não sei se o pessoal que está aqui conhece, esse aqui é o feno grego, é uma semente que também ela é muito rica em proteína, tem inúmeros minerais, manganês, potássio, fósforo, isso em quantidades altas, cálcio. Essa aqui é a semente feno grego. Vocês podem comprar em lojas de produtos naturais, pouca quantidade, porque é isso, gente, o broto ele dá um rendimento muito grande. Então, para essa peneira aqui, que está lotada de broto, eu usei 2 colheres de sopa, aquela colher medida, para fazer essa peneira aqui, que está lotada. Esse broto já é diferente do girassol, é o broto de ar. Simplesmente para a gente comer, a gente faz isso aqui, ó. A gente puxa esse punhado de broto e consome num sanduíche, numa salada. Então, esse aqui é mais fácil ainda. Eu vou explicar para vocês o passo a passo para fazer esse broto de ar. A gente trabalha aqui na Cozinha Escola com broto de terra, com broto de ar. Trabalhamos também com feijão moyashi, que é um processo um pouquinho diferente. E aí, essa semente aqui, como eu falei, vocês podem começar medindo 1 colher de sopa. Parece que é pouco quando você pega a semente assim seca, mas não é não. A alimentação viva ela é extremamente abundante. O mesmo processo, sempre antes de germinar, a gente começa colocando a semente na água. Esse processo de colocar a semente na água é fundamental para o início da germinação. É o acordar da semente. Então, a gente vai colocar, vai passar para um pote tampado, 1 colher de sopa, encher de água, mexe bem com a colher, assim, para que todas as sementes tenham contato mesmo com a água, com a hidratação, e você vai dormir. Enquanto você dorme, a semente acorda. No dia seguinte, a mesma coisa, você vai escorrer
para uma peneira plana, que vocês podem encontrar ou em mercados, eu já vi vendendo em alguns mercados, ou em loja de produtos para casa, para cozinha, aquelas lojas simples mesmo, que vende de R$ 1,99, costuma ter as peneiras. Eu só estou vendo uma mensagem aqui, porque eu estou na dúvida se vocês estão me vendo bem, pessoal. Eu vou seguir falando, mas vocês estão conseguindo me ver bem? Veio um recado aqui que sim. Então, vamos. E aí, passar para a peneira plana, isso é muito importante. Espalhar a semente não pode ficar amontoada, isso tudo atrapalha o processo de germinação. Passou para a peneira plana, é muito P, né? Para a peneira plana, a semente bem espalhadinha, vai apoiar num potinho, num pratinho, apoiou a peneira aqui e vai fazer o quê? Cobrir com um pano de prato seco e limpo. Vai fazer tipo um berçáriozinho para a semente. Cobriu com esse pano de prato, deixou um ambientezinho ali aquecido, escurinho, aconchegante, acolhedor, igual a gente gosta, a semente também gosta. Então, ali vai ser um ambiente totalmente propício para ela fazer o quê? Vir à tona, com todo o potencial que esse alimento tem. Então, eu acho muito incrível a gente olhar para uma semente assim, que parece que é um nada, né? Parece que é um monte de pedacinho de pedrinha, o feno grego. Vocês já conheciam o feno grego? É muito usado também na dieta ayurvédica, como uma especiaria. Também tem o feno grego em pó, mas a gente adora a semente. Então, você olha para essa semente, você olha para esse broto que está aqui extremamente potente, cheio de vida. Você vai cobrir a nossa peneira lá com pano de prato sequinho e limpinho e vai montar o berçário dessa semente. Em 5 e 6 dias, ela é um pouquinho mais rápida que o girassol. Entre 5 e 6 dias, vai virar esse broto que eu mostrei para vocês, que já está num ponto bom de consumo. Daqui a 2 dias, ele vai estar maior, né? Vai abrir. Também tem uma celulosezinha aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas quem realmente for reproduzir esse processo, você vê que tem uma celulosezinha, mas é tipo uma capa fininha. Num dado momento, algumas capinhas dessa caem e aí abre a folhinha. Mas como é quase que uma película, você pode consumir com ela, não tem problema. Mas com o passar dos dias, ela pode cair e a folhinha abrir. Só que também tem o seguinte, nesse ponto de 5 a 6 dias, a pessoa já tem que ir consumindo. Na verdade, você pode consumir até antes. Com os 4 dias, o broto está menor, mas você já pode consumir. O outro detalhe também, que a vantagem de você fazer em casa, além de todas aquelas que eu falei no início, você vai comer o broto em diferentes estágios, desde o momento da germinação até o momento da brotação. E você vai perceber que em cada estágio ele tem também um sabor diferente. Isso é muito interessante, assim, para ativar, né, o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa maneira sutil de analisar o alimento. Você vê que um dia ele tem um sabor, daqui a 2 dias o sabor acentuou ou está diferente. E se você não consumir o broto todo, precisa passar para a geladeira, porque senão também ele vai estragar, né? Se até o 8º dia você não tiver consumido todo, é só você pegar esse broto aqui, o diar, como eu falei, ele é bem mais simples, é só você pegar esses chumaços, olha como é que ele vem, limpinho, é para consumir ele todo aqui. Isso que é a raiz, né, que está aqui embaixo, ó, você puxa e consome ele todo, ele limpinho.
Se sobrar na peneira, você vai pegar esses chumaços e colocar num pote, num Tupperware, assim, bem tampado, e colocar na geladeira, que ele dura bastante tempo. Ele bem tampado na geladeira, ele dura bastante tempo, uma semana. Mas claro que a gente não quer isso, né? Por isso que eu digo, começa aos poucos, não compra um monte de semente, compra uma só, no máximo 2. Comece esse processo devagar, que é um processo que requer cuidado e atenção, né? Não dá tanto trabalho, mas sabe o que mais exige? Presença. O aqui e agora, a sua visão, a sua sensibilidade, a sua escuta apurada. Isso é que o broto mais precisa, não é um trabalhão, mas é um trabalhinho todo dia. E mais do que isso, é uma relação ali entre você e o broto. Te dá muita alegria quando você começa a ver a germinar a semente, a transformar num broto. E isso é muito interessante. Então, começa aos pouquinhos para você não ficar com uma impressão ruim do broto. Ah, que rendeu muito, que melou. Então, tem todo um passo a passo. É legal medir as coisas, como eu falei, né? Que essa peneira aqui, que é grande, é a maior peneira que eu tenho. Eu usei apenas 2 colheres de sopa da semente, aquelas colheres medidas, né? Que normalmente é menor assim do que a colher do faqueiro. E rendeu isso tudo. É porque aqui a gente come muito broto, porque tem muito broto ali na peneira. Então, assim, começa com uma colher, vai comendo todo dia, e se no 8º dia ainda tiver broto, faz esse processo, bota na geladeira. Agora, com o que esse broto combina? A gente, às vezes, associa o broto com salada e pronto, né? Acha que é assim, salada. Mas não, no sanduíche o broto fica delicioso, com uma torradinha e uma pastinha e o broto por cima já dá um toque muito especial. A gente mostrou uma foto ali do arroz integral com ora pronobis, com um chumaço de broto em cima, que foi o broto de rabanete. Então, assim, até num prato quente, arroz, feijão é um legume gratinado, você vai e bota um chumação de broto por cima. Então, você pode comer de diferentes formas, né? A gente mostrou uma foto de um rolinho de berinjela com legumes dentro e um chumaço também do broto de girassol. Então, a ideia aqui nossa também estigar a criatividade de vocês, se aventurar na cozinha. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Até porque aqui a nossa essência é uma cozinha escola, então o que eu mais desejo, eu acho que a maior contribuição que eu posso dar é incentivar as pessoas a entrarem na cozinha, porque é um processo muito bonito de construção, de organização, né? Eu presenciei muito isso na minha passagem na saúde mental, como que a cozinha, a lista de compras, organizar a despensa, preparar o alimento, pensar na refeição no dia seguinte. Gente, como isso é organizador do sujeito. E não é só para quem tem transtorno mental grave, não, que eram os pacientes que a gente trabalhava. Não, é para todo mundo, né? Isso te organiza, isso te coloca no prumo, né, do que você quer. Então, essa coisa que às vezes as pessoas fazem, a gente faz também, de comer qualquer coisa porque não teve tempo, isso diz da organização que você está fazendo da sua vida. Então, assim, a alimentação é uma grande ferramenta de organização do sujeito. E aí, para mim, o broto vem com tudo. Eu trouxe um outro aqui, germinado, que é o trigo. Eu não sei se vocês conhecem um trigo em grão. Aqui, também está numa peneira grande, o trigo em grão. Ele já está todo germinadinho, já está todo com o narizinho para fora, pouquinhas raízes ainda aqui. Porque é um detalhe também, gente, quando a semente está muito boa, muito fresca, essa germinação é rápida.
Tanto o trigo quanto o girassol germinado, eles estavam cobertos com pano de prato. Eu tirei agora para trazer para cá. Mas quando a semente está fresquinha, em 2 dias você já vê esse narizinho despontando, você já vê vida vindo para fora. E assim, hoje é sábado, né? Amanhã ou no máximo segunda-feira eu vou passar esse trigo para a terra, claro que é a nossa terra aqui, né? Que a gente produz, porque o trigo também é um broto de terra. Vou fazer aquele mesmo processo da bandejinha furada que eu mostrei para vocês, o mesmo processo do girassol. Vou colocar uma camada fina de terra adubada aqui e o girassol germinado aqui cobrindo a terra, formando uma grama. Na verdade, a gente vai ver que o crescimento do trigo, tanto que o nome é grama do trigo, o crescimento do trigo parece mesmo uma grama, faz aquele entremeado, igual grama assim, de campo de futebol. O trigo vai passar para aquela bandeja com a terra, porque é um broto de terra. O broto de terra, se você não passar ele para a terra depois que ele germina, 1, 2 dias depois que ele germinou, ele vai regredir, tá? Ele não vai evoluir, porque ele precisa desse substrato, ele precisa desse ambiente da terra para ele poder crescer. Então, tem essa diferença. Normalmente, a semente pequenininha, ela é semente de ar. E a semente, ou os cereais, a leguminosa também, normalmente ela fica melhor na terra, broto de terra. Aqui eu tenho um que eu trouxe também para mostrar para vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver bem. É bem o início da brotação do girassol. Vocês podem ver que aqui está começando a crescer. Tem 2 dias que está aqui na terra. Ele estava germinado, eu passei para cá. Um outro detalhe também, quando passa para a bandeja com a terra, também a semente tem que estar toda espalhadinha, tá? É uma do lado da outra, nada de amontoar as sementes não, porque senão vai dar mofo, vai ficar úmido, não é para fazer assim. É para deixar a semente uma do lado da outra. Aqui, espero que vocês estejam vendo bem como está iniciando esse processo, como está nascendo, igual a gente fazia no colégio, né, com pé de feijão. É muito gostoso, gente, esse processo. É muito gratificante você lidar com alimento assim, nessa forma tão pura, né? E eu trouxe também para mostrar para vocês a chia, que eu hidratei hoje pela manhã. Ela está cobertinha aqui, a semente chia. A chia, a gente pode comer ela crua também. É diferente da linhaça. A linhaça crua, a gente absorve muito pouco dos nutrientes devido a alguns fatores nutricionais, como eu falei. Olha a chia hidratada, pessoal. Olha a gelatina, o gel, a geleia, que ela forma simplesmente com contato na água. Essa aqui é a colher de sopa que eu falei, devia ter mostrado antes para vocês. Essa aqui é a colher de sopa medida que eu falei. Eu coloquei 1 colher de sopa de chia e 4 colheres de sopa de água hidratada. Já foi suficiente para formar essa geleia. Essa geleia aqui, ela é excelente em receitas. Preparo de pudim, de iogurte, de uma própria geleia de fruta. Ela dá essa consistência, né? Simplesmente no contato da semente crua com a água, com a hidratação. Isso.
essa geleia aqui, esse gel de chia, quando a gente olha essa chia, né, um pouco o que eu falei no início, essa relação com o alimento, do alimento falar para a gente o potencial que ele tem, eu percebo muito quando a gente hidrata a chia, por exemplo. Olha o potencial que esse alimento tem, que a gente não percebe quando a gente vê a semente crua. E aí, realmente, é um excelente substituto para os ovos, né, nas receitas veganas, tanto a chia hidratada quanto a linhaça hidratada. E aí a gente precisa ver a proporção, o que a gente deseja. Como eu falei aqui, foi 1 colher para 4, e dá essa consistência aqui, ó, que é bem geleia, né? E a gente pode usar em inúmeras receitas. A gente vai sempre enriquecer as nossas receitas com esses alimentos que são ricos, que são funcionais, lotados de compostos bioativos. E aí a gente vai combater essa questão dos fatores antinutricionais e potencializar as enzimas nesses alimentos. Esse é o princípio da alimentação viva. Enzimas essas que ajudam, que contribuem bastante para o nosso processo de digestão e de absorção dos nutrientes, que isso é muito importante, né? A gente tentar preparar o nosso corpo para absorver da melhor forma possível o que aquele alimento tem para nos nutrir. Eu acho que eu já passei um pouquinho do horário. Eu queria pedir para a Thaísa passar aquele outro vídeo, o segundo vídeo. O segundo vídeo é mostrando várias maneiras que a gente tem de consumir o broto. Porque aqui a gente tem uma cozinha vegetariana e vegana. Mariana, Oi. a Milena está compartilhando a tela dela. Eu preciso que ela feche para eu poder compartilhar a sua apresentação. Milena. Tá. Eu vou falando enquanto isso, tá? Foi. E aí, a nossa ideia aqui, a gente trabalha com brotos e com alguns fermentados, né? A gente mostrou a imagem do Rejuvelac, por exemplo, que é uma bebida fermentada, e a gente trabalha nesse viés para introduzir esses alimentos na nossa dieta vegetariana ou vegana. Então, aqui não é uma culinária viva, restritiva, assim, 100% viva, não, longe disso, inclusive. Então, assim, a gente traz a proposta dos brotos, principalmente de alguns fermentados, a gente produz aqui kombucha e alguns rejuvelacs para a preparação também de algumas receitas, como, por exemplo, a ricota que apareceu aqui, que é a ricota de gergelim fermentada, e para enriquecer a dieta vegetariana ou vegana. Então, essas fotos, elas estão mostrando muito bem isso. É como a gente compõe os nossos pratos com esses alimentos. Tem flores comestíveis também, as capuchinhas, e várias receitas que nós já elaboramos aqui. E o broto vem para decorar, para deixar o prato muito mais bonito, para agregar valor nutricional, para agregar funcionalidade do alimento, né, já que ele facilita a absorção e a digestão. E principalmente esse cuidado interno, né? Assim, lidar com o broto, produzir o próprio broto remete a isso, a cuidar da gente com muito mais afeto, carinho, amor, e cada vez mais ter a cozinha como um palco de existência, assim, para um cuidado bem mais amplo, né? Não é comer por comer, não. É muito diferente disso. Essa foto que está aparecendo aí do leite, uma jarra com leite, é um leite, inclusive, vivo,
porque é o leite de aveia. O leite de aveia, ele não passa por nenhum processo de cocção. Então, até na última live que eu fiz na semana passada, eu ensinei a fazer o leite de aveia. E por acaso, é um leite vivo. Olha como ele fica bonito, branquinho, clarinho. Então, acho que era esse o recado que eu queria passar. Mais uma vez, agradecer o convite. Pedir para a Thaísa, essa é a última foto, né? Essa é a última foto, pessoal, mostrando também alguns pratos que nós fazemos aqui. Tem alguns vivos, outros não. Aqui tem o cuscuz, essa imagem aqui do lado direito, na primeira coluna, a segunda foto, é o cuscuz vivo de couve-flor, tá com a abobrinha, assim, aquele espaguete da abobrinha em volta, mas é um cuscuz vivo de couve-flor. Embaixo a gente tem uma sobremesa viva também, aquela massa que faz a trufa, mas num formato de torta, com recheio também de fruta, com a polpa do coco verde, que fica uma delícia. Aqui ao lado a gente tem a ricota viva, fermentada de gergelim, a massa é toda gergelim, ela está com especiarias e está decorada com broto de rabanete, que eu falei com vocês que realmente a pessoa precisa gostar de rabanete, porque um punhadinho parece que é um molho inteiro. Ao lado a gente tem um canapé vivo também, que a base é a abobrinha, com uma pastinha viva e o girassol, trufa viva, a salada lá em cima, salada de punks, que a gente tem várias aqui, com os brotos e a capuchinha, o leite de aveia vivo, que também é maravilhoso você fazer esse leite em casa, não se compara o custo, né? As pessoas também associam muito isso, essa alimentação, uma alimentação cara. Tem coisas que são caras e tem outras que não são. Então, e para isso a gente precisa entrar na cozinha e preparar o próprio alimento. A gente vai ver que o broto, o rendimento que ele tem é incrível, tornando o custo lá embaixo. E as sementes, de um modo geral, são baratas, poucas são as sementes caras. E os outros pratos não são vivos. A gente tem um sanduíche, né, que eu quis mostrar como fica delicioso o broto de girassol no sanduíche. E temos um quibe vegano, recheado com punks, a massa leva linhaça, também é super interessante, e também cheio de punks, de brotos, de flores, e o cuscuz lá atrás, servido numa folha de repolho. Eu vou mais uma vez ligar o nosso mantra para a gente ir encerrando, mas vendo essas imagens, para ver se a partir da nossa visão, os nossos olhos de ver, a gente consegue ativar as nossas papilas gustativas, sentir água na boca, o que isso nos remete, se a gente realmente precisa do belo para nos nutrir, o que o belo nutre no nosso corpo. Queria provocar essa reflexão em vocês, porque eu acho que a cozinha é um espaço para isso, para a gente produzir comida com beleza, que vai nutrir além do nosso corpo físico, começar a entrar ali no corpo sutil e nutrir também a nossa alma, os nossos pensamentos, né? As nossas escolhas, as nossas propostas de vida. Eu acredito, sim, que a alimentação faça isso na gente. Eu vou botar aqui o nosso mantra, tão gostosinho, enquanto a gente vai vendo essas imagens e o que a gente consegue tirar de bom disso aqui que está sendo apresentado. Se vocês concordam um pouco com esse ponto de vista. Se realmente vale a pena entrar na cozinha e se cuidar com muito mais amor, carinho, afeto e respeito, né? Um lugar também que a gente pode se respeitar mais.
Então, mais uma vez, agradeço de coração o convite. Fiquei muito feliz, Elaine, por você ter me convidado para participar e eu poder dividir um pouquinho com vocês a minha experiência e meu trabalho aqui no projeto Germiniscência. Mais uma vez, gratidão. Foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Namastê. Namastê, Então, Thaís. estamos tendo aqui várias manifestações, né, de gratidão, que é exatamente, eu acho que você então conseguiu toda a mensagem, né, do que é e por que você idealizou esse projeto, né, Germiniscência, que tem aí, então, como base filosófica, né, o yoga, e o yoga é a união, né, de mente, corpo, né, e essa energia vital. E foi maravilhosa, né, a sua explanação sobre o assunto. Por isso que eu falo que eu sou uma curiosa, como eu aprendi nesse momento, e como, né, a gente pode observar que não só esse conhecimento científico, né, dos efeitos orgânicos, mas sim desse efeito orgânico sutil sobre a mente, né, e como que isso reflete na nossa energia vital, né, que é aí eu acho esse projeto realmente encantador, eu estou aqui apaixonada, e aí é lógico que eu também devo ter diversas perguntas, mas não vou poder me estender. Vou passar então, né, vou tentar aqui ao máximo juntar algumas perguntas que me parecem ser algumas dúvidas técnicas, né, que levam aí ao processo, né, como muito bem apresentado aí o processo da germinação, e aí eu acho que esse plexo maior do seu projeto, né, aí eu acho que o acesso ao seu Instagram, que é bem esclarecedor, e aqui, né, os pedidos de palestras que sejam focadas, né, mais focadas e mais destrinchadas. Vamos então aqui nos deter ao processo, né, porque é muita curiosidade. Eu acho que assim, realmente a gente não tem esse contato, não tem esse conhecimento, e foi um grande presente você aqui conosco, né? Então, eu fiquei tão emocionada que eu esqueci até de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Thaísa, e esqueci também de agradecer a Elaine, né? Que é a coordenadora do Vega e que, né, me confiou aqui essa participação como moderadora. Então, vou passar uma pergunta que me pareceu ser reincidente, então, muitas dúvidas com relação a que tipo, né, de semente pode ser germinada. Vi aqui algumas dúvidas com relação às espécies, então, por exemplo, de lentilhas, que todas as espécies podem ser, com relação ao tipo da semente, então, se o grão de bico, se sementes de frutas, então, acho que existiram algumas aqui, eu estou tentando juntar, com relação, então, ao tipo da semente, né? E as espécies e a questão dela poder ser germinada com casca ou sem casca, como seria melhor. Então, essa eu acho que responde aí muitas das perguntas. Uhum. Então, a gente pode germinar cereais, leguminosas, né, que aí entra o grupo dos feijões, os cereais, arroz, quinoa, trigo, centeio, tudo isso pode ser germinado em grão, né? A semente de girassol, a gente pode germinar tanto ela com a casca, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, para fazer o broto. Mas tem o girassol também sem casca, aquele girassol que vende em loja de produtos naturais, ou cinza, que muita gente come puro. Você pode germinar também, mas aí é só germinação, é só colocar o narizinho para fora no girassol sem casca. E aí você faz várias receitas, inclusive as trufas, né, que são os doces vivos, você pode fazer com girassol sem casca. Aí tem algumas particularidades. Você pode fazer o leite de girassol com esse sem casca, mas toda semente, todo grão, toda leguminosa pode ser germinado. E aí vai depender da utilização. Tem muitas receitas na internet, por exemplo, com queijo vivo à base de grão de bico e amendoim.
O amendoim também pode ser germinado. Agora, claro que é o amendoim cru, né? Para você germinar, tem que ser o alimento cru. O amendoim que vende no mercado, por exemplo, empacotado, aquele é para germinar, que fica na seção dos feijões. Né? Se está for torrado ou assado, aí não serve. Então, entre as sementes também, você pode germinar entre as oleaginosas, castanhas, nozes, avelã, macadâmia, todas essas oleaginosas, elas podem ser germinadas, não brotadas, que são coisas diferentes. Então, a germinação, você vai colocar na água, vai receber esse beijo da água de um dia para o outro. A gente fala assim durante a noite que fica mais fácil para a gente organizar. E até para essa comparação, né? Você vai dormir, vai descansar e a semente vai acordar. Isso também é interessante, para essa coisa sutil. E aí você hidratou a oleaginosa, você vai escorrer no dia seguinte, você vai ver até que a água sai com um pouquinho de gordura, né? Essa gordura saudável que a oleaginosa tem, você percebe isso na água. Um outro aspecto da comunicação entre a gente e o alimento. E aí ela vai germinar, não vai brotar. Aí depende muito da oleaginosa, vai ficar um dia ou 2 dias, aí você já vai colocar nas receitas. Ou você vai fazer leite, ou vai fazer os doces, ou vai fazer uma massa salgada. Então, de um modo geral, a gente germina cereais, leguminosas, as oleaginosas, que são as castanhas, e inúmeras sementes. Como eu falei, da linhaça, da chia, o girassol, tudo isso está dentro desse grupo que é rico em gordura. Mas aí tem pequenas particularidades, entende? Assim como eu falei do girassol, tem o caso do girassol com casca e o girassol sem casca. Aí a utilização na cozinha é que vai ser um pouco diferente. Vou aproveitar e incluir aqui uma dúvida, já que falou aí dessa diferença, né, dos brotos. Existe uma dúvida sobre a diferença entre brotos de ar e os outros brotos. Então, o broto de ar normalmente são as sementes pequenininhas. Vocês podem pesquisar também na internet, tem tabelas sobre as sementes, vocês vão encontrar. Então, de um modo geral, de uma maneira bem simplista, assim, a semente pequena, como esse aqui, o feno grego, que é uma semente bem pequenininha, é o broto de ar. E as leguminosas e as sementes maiores, e os cereais também, é broto de terra. O broto de ar é muito mais simples, né? Eu acho que quem nunca fez, vale a pena começar, principalmente pelo feno grego. Você encontra em várias lojas de produtos naturais que vendem os produtos a granel, compra o mínimo da quantidade e começa por ele, porque assim sempre dá certo. Então, acho que para quem está começando, eu indico muito o feno grego para a pessoa ficar logo com uma experiência positiva, né? Então, requer menos cuidado, menos experiência. E um outro ponto, Thaisa, que eu acho que eu não falei, depois eu fiquei pensando, eu falei muito do borrifador, né? Que eu até mostrei, que é o utensílio para o broto de terra, que você não vai encharcar, né? Não é para pegar a bandeja e colocar, nem regar, nem muito menos colocar embaixo da pia. Então, é o borrifador. E mais no broto, né? Não precisa ficar encharcando muito a terra. Já o broto de ar, o feno grego, isso realmente eu não tinha falado, já é o contrário, é para pegar essa peneira, você só vai tirar o broto da peneira quando você for consumir. Do jeito que ele está aqui agarradinho na peneira, vocês podem ver as raízes aqui embaixo, você vai colocar embaixo da pia, da torneira da pia da cozinha. E vai deixar aquela água da torneira molhar ele. Você vai circulando com a peneira e aquele jato de água vai molhando o broto e, ao mesmo tempo, quando está menor, vai assentando na peneira para ficar a semente toda espalhada, não ficar nada amontoado. Isso é muito importante.
Então, tem esse detalhe, tá? Do broto de ar. Ele é molhado mesmo embaixo da torneira da cozinha, o jato de água vai molhando ele, a gente só mexe a peneira e, ao mesmo tempo que molha, vai assentando, deixando bem assim esse tapetinho também na própria peneira para o broto ter espaço para crescer. Lembrando sempre do pano de prato, que é um aspecto importante no início da germinação, para formar tipo um berçário. E é isso, assim, eu realmente indico de ar, porque eu acho que vai ter uma mensagem logo positiva desde o início. Outra pergunta, eu acho que, na verdade, você vai esclarecendo diversas dúvidas, né, quando você vai pontuando. Você disse que um dos grandes objetivos é que esses brotos sejam inclusivos, né, nas receitas. E aí eu vi dúvidas aqui, né, uma perguntando se o ideal é consumir cru, e fazendo essa inclusão nas receitas, se existe alguma perda aí do valor nutricional, como seria a melhor forma de consumir, então, né, dentro do processo dessa inclusão nas receitas, se existe algum cuidado que deva ser tomado com temperaturas, né, quais os cuidados que devem ser tomados, então, para incluir esses brotos nas receitas. Na verdade, assim, a maioria das receitas a gente mostrou ele cru mesmo, né? Ou no sanduíche, ou na salada, ou por cima do pronto. Tinha uma foto até da feijoada que a gente fez aqui, ele assim, um chumação do broto por cima. Todos esses brotos eu acabo usando eles basicamente crus mesmo, nesse tipo de prato. A grama do trigo eu uso no suco, quase que exclusivamente no suco, a grama. Deixa bater bem e depois coa. O único broto que eu costumo botar na panela para uma preparação é o feijão moyashi. Eu não tenho ele aqui hoje para mostrar. O feijão moyashi, ele é muito fibroso. Então, assim, em termos de paladar e de utilização mesmo, para você dar vazão ao broto, eu prefiro colocar ele na panela, num fogo baixo, né? Como eu falei, aqui não é uma culinária viva, né? Então eu uso ele na panela, num refogado com outros legumes, ou com carne de jaca, por exemplo, com cogumelos. Aí eu boto na hora que o prato está quase pronto, para ele ficar ali no bafo. Ele murcha um pouquinho, e aí a gente já dá vazão de comer quase que um pote cheio de broto numa preparação assim para 2, 3 pessoas. A experiência que eu tenho, a única mesmo, é com feijão moyashi, assim, na panela. Os outros a gente deixa para deixar o prato mais bonito, né? Como eu falei, em termos de visual e de valor nutricional, e o princípio mesmo do broto cru. Então, eu vou encerrar aqui as perguntas, né? O tempo, é lógico, né? Como falei, é um assunto que encanta, né? Que eu acho que muitas pessoas aqui sentiram essa energia e essa necessidade, né? Por isso que eu falei o presente que foi, né? Esse tema nesse momento em que nós estamos olhando para a nossa essência, né? E conseguindo resgatar aí, e como esse processo trouxe, né, esses benefícios, eu acho, que, né, de acolhimento, e como a gente pode estar trabalhando isso nesse momento, né? E aí você falou do espaço da cozinha, dessa, né, culinária terapêutica, e como o broto permeia por todo esse processo, né? Para nascer das adversidades que ele passa, e ele se torna tão sutil e tão delicado. E a gente, né, passando, então, por momentos desafiadores aqui, e como a gente vai poder florescer nesse momento. Então, realmente foi um grande presente. Eu acho que as dúvidas, né, serão enormes. Eu também estou cheia, não é nem dúvida, de curiosidade. Eu acho que a gente tem muito que se aprofundar. Queria te agradecer imensamente. Para mim foi
engrandecedor como encantador. Eu acho que eu fiquei muito tocada com todo acho que você atingiu todas as questões sensoriais, né? E aí, assim, o quanto que isso é saúde, né? O quanto é o bem-estar físico, mental, né? O social, agora a gente está nesse isolamento social, mas como trazer esse, né? Esse momento social para dentro de casa, né? Desse recolhimento e conseguir, né? Superar aí através das questões orgânicas e de mente e de espírito, né? Então, todo esse nosso agradecimento, por isso que eu vi aqui muitas manifestações de gratidão, né? E eu acho que saúde é isso. Então, queria te parabenizar pelo projeto. E não tenha dúvidas, né, que eu estarei agora como seguidora. Queria, né, que você aí colocasse o seu contato do projeto Germiniscência e mais uma vez, forçando para os participantes, né, agradecer a todos os participantes aqui, agradecer muito a professora Elaine, falando sobre esse tema, realmente, para mim, foi assim, engrandecedor. E dizer, então, que as perguntas que não puderam ser respondidas, eu acho que, de uma maneira geral, as perguntas foram respondidas, mas os que não se sentirem ainda esclarecidos, que essas perguntas, então, serão posteriormente passadas para a profissional, para a Mariana, e a gente vai disponibilizar, então, essas respostas. Então, eu chamo a professora Elaine para o encerramento. Olá, gente, boa tarde de novo. Eu quero agradecer muito a presença da Thaísa também, pela mediação. Quando veio o tema de alimentação viva, veio logo a Thaísa, que ela tem trabalhado muito nessa área. A Mariana, a gente não tem palavras para agradecer esse projeto lindo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que a gente precisa se conectar muito com o mundo, também se comunicar dentro de nós. E assim, foi enriquecedor. Depois a gente passa, foi o que a Thaísa falou, depois a gente passa o que não foi respondido. Eu vou pedir para a Mariana depois fazer um vídeo ou então um podcast para tirar o restante das dúvidas. Queria também agradecer muito, muito, muito ao nosso grupo pelo trabalho que tem feito, que não tem sido fácil, tá? E eu quero só tirar, antes de encerrar com a Mariana, eu queria tirar algumas dúvidas. Dizer que os certificados eles vão demorar mais ou menos 30 dias para que eles possam ser emitidos, eles vão ser enviados para os e-mails de vocês. Essa palestra a gente vai disponibilizar no YouTube e a gente também vai mandar os links para os e-mails de quem participou, de quem estava aqui inscrito, tá bom? Então, da palestra de semana passada também. Peço que vocês verifiquem sempre a conexão de vocês, porque às vezes não vocês falam, né? Mas às vezes não é o problema da conexão da Mariana, da Thaísa ou minha, mas sim a sua própria conexão, né? Que acaba atrapalhando com que você visualize bem a palestra. Mas eu quero agradecer a Mariana pela disponibilidade, pelo carinho que ela sempre tem com a gente. Já não é a primeira vez que a Mariana está com a gente, né? No nosso evento, ela participou, ela levou os brotos para as pessoas provarem, então, para as pessoas verem, então foi bem bacana. E aí agora a Mariana é a nossa parceira. Vale muito a pena vocês conhecerem o projeto dela. E ela faz uma vivência, gente, que é muito legal. Vocês podem ir até o sítio dela, né, ao espaço dela, e vocês fazem uma aula de culinária, vocês vêm desde a plantação, desde o processo, né, inicial do broto até o broto chegar nas preparações finais, e vocês saboreiam essas preparações. Então, vale muito a pena vocês conhecerem o projeto dela para quem gosta de alimentação viva, para quem quer conhecer mais, inserir na alimentação vegetariana ou não na alimentação vegetariana. Mas eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem esse projeto, que é muito mais do que um projeto só questão nutricional, né? É um projeto de vida, é um projeto de essência. Então, quem puder ir conhecer, entrar lá, depois a gente pode mandar também as mídias da professora Mariana. Muito obrigada, e eu passo a palavra para a Mariana, para ela falar.
Então, acho que é isso, pessoal. Quero mais uma vez agradecer. Foi uma honra para mim estar aqui, dividir esse espaço e me desafiar a cada dia, né? Eu acho que a pandemia também vem com essa convocação de desafio. Primeira vez que eu faço uma palestra no Zoom, mas estamos aí, né? Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. É um clique novo nessa tecnologia imensa, né? Mas que no fundo eu acho que a gente só tem a agradecer, porque ela está nos mantendo conectados, né, assim, com todo mundo. A gente está conseguindo escolher com quem a gente quer estar conectado, com quem a gente quer trocar, interagir, e está sendo muito bom esse momento para a gente se aprofundar. E, mais uma vez, eu faço um convite para vocês, nesse momento difícil de pandemia, a gente poder enxergar além. Se aventurem na cozinha. A cozinha é um espaço maravilhoso para a gente ter novas experiências, novas trocas, nem que seja entre você e aquele alimento que você escolheu cuidar e interagir. Então, vocês podem começar com os brotos. Como eu falei, sugiro o broto de ar, feno grego, que praticamente não tem erro, é extremamente abundante, né? Eu acho que isso é algo também que a natureza ensina para a gente, como a natureza é abundante e como o homem, se ele se distanciar muito da natureza, como ele vai sofrer, né? E você fazer o seu brotinho na sua cozinha já é um passo que você está dando para se aproximar dessa abundância da mãe natureza. Então, eu desejo isso para vocês. Comecem a germinar, que você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida, tá bom? Vocês podem falar comigo pelas redes sociais, vai ser um prazer enorme continuar esse papo por lá. E depois eu vou ver com a Elaine qual o vídeo que ela quer que eu faça para tirar a dúvida aí do pessoal. Estou aqui à disposição. Um beijo enorme e até a próxima. Mais uma vez, agradeço em nome do Vegan, agradeço pessoalmente, e então encerro aqui esse momento, né, essa experiência, essa vivência que você nos trouxe, né? Então, um ótimo final de semana a todos. Para vocês também. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal.